Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando com os destaques da nona rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo chegando, o São Paulo e o Galo tropeçaram e o Inter permanece na liderança isolada. Grandes vitórias de Santos e Palmeiras no clássico contra o Corinthians. E o Grêmio e o Atlético Goianiense também deram uma boa recuperada. Muitos assuntos e também para escolher quem foi o cara dessa rodada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A gente começa com o líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional, que recebeu o Ceará no Beira-Rio, venceu 2-0, mas levou alguns sustos. O Inter, que vinha de um empate, um tropeço em casa com o Bahia, precisava vencer, até porque outros times estão chegando aí, mas o Inter conseguiu a vitória e se distanciou 3 pontinhos aí dos vice-líderes nesse momento, que são o São Paulo e o Flamengo, atualmente com 17 pontos. Mas o primeiro tempo foi complicado, o Ceará teve chances inclusive para abrir o placar, teve uma bola inclusive que o Matheus Gonçalves recebe, ele não conclui, ele tenta cortar para o meio, aí o Kleber consegue a finalização numa saída errada de bola, em que o Inter já tinha tomado o gol do Bahia, mas o Victor Cuesta tira em cima da linha, uma falha do Moisés, né? O Eduardo Cudê tem Libertadores semana que vem, ele deu uma rodada no elenco, por exemplo, e tinha alguns desfalques, né? Começou de novo com o Johnny ali abrindo o meio campo, deu chance para o Peglo, o Sarrafiori no segundo tempo, outros jogadores também tiveram seu espaço, mas o Inter ainda está contando, né, com os gols de Thiago Galhardo, numa fase esplendorosa, 8 gols do Campeonato Brasileiro. Ele tá decidindo, né? E mesmo com esse primeiro tempo complicado, o Inter ainda consegue um gol numa jogada do Edenilson pelo lado direito, em que o Galhardo, como um centroavante, acaba tirando do goleiro Fernando Praz e fazendo o gol. No segundo tempo, aí essa pressão que o Eduardo Cudê pede, né? O Inter sai desde a defesa com a sua jogada ali, né, na saída de bola, e muitas vezes até comete falhas, mas faz isso no ataque também. E nessa pressão com o Gabriel Bosquilha, ele acabou roubando a bola do Gabriel Lacerda, e o Thiago Galhardo dá um drible no Fernando Praz incrível, assim, meio que no corpo, assim, dá uma tiradinha e acaba fazendo o segundo gol. Belíssima fase do atacante, o Inter consegue mais uma vitória, embora o primeiro tempo não tivesse sido bom, no segundo a coisa melhora. O Inter também não tinha jogado tão bem contra o Bahia, mas é assim, né? Você oscila, você roda o elenco, tem desfalques, o Patrick foi preservado durante boa parte do jogo também, então faz parte. Nesse momento, o importante era o resultado. O Vozão, que estava em ascensão, tinha conseguido 3 vitórias seguidas, já está 2 rodadas aí perdendo consecutivamente. Do Inter para o Grêmio, que foi a Salvador, em Pituaçu, e conseguiu uma importante vitória. Na verdade, o Grêmio voltou a vencer depois de 6 partidas. Só venceu a primeira no campeonato, não tinha vencido mais, uma sequência de empates, perdeu para o Sport em casa e estava numa crise, né? Mergulhando numa crise, com a situação ruim na tabela, torcedores querendo que o Renato Portaluppi deixe o comando técnico, muitos desfalques ele tinha, sem a dupla titular, por exemplo, o Jeromel e Kahneman, jogou com o David Braz e o Paulo Miranda, não tinha o Jean-Pierre, não tinha o Maicon, não tinha o PP, e aí escalou um time com o Matheus Henrique, com o Darlan, com o Isaac, tudo molecada da base, que o Renato precisa dar mais linha, precisa dar mais oportunidades. Aí na frente o Everton, que veio do São Paulo, juntamente com o Alisson e o Diego Souza. Mas o Bahia, que anunciou novo técnico, o Mano Menezes, não treinou ainda, né? E sim o interino Cláudio Prates. O Mano estava nas cabines, começa a comandar o time a partir dessa semana já, estava acompanhando. O Bahia teve chances para abrir o placar nos primeiros minutos, no comecinho do jogo só deu Bahia, e o goleiro Vanderlei fez um belíssimo jogo. Olha, pegou até pensamento, tirou tudo, o Grêmio parecia que não ia se encontrar no jogo, até que, num latereio, aquela cobrança de lateral meio que escanteio do Bruno Cortez, a bola espirrada e o Alisson faz o primeiro gol. Aí o Grêmio volta pro jogo. Aí só dá Grêmio. Aí o Grêmio cria a chance até para ampliar. Daqui a pouco o Bahia volta pro jogo de novo. E o Vanderlei pegando tudo. Vem o segundo tempo, e aí quando sai o gol do Darlan, esse moleque da base que é muito bom, o Grêmio tem uma fábrica de volantes, né? E tem que dar linha para esses caras, tem que dar oportunidade. Uma ótima jogada do Everton com o Alisson, o Darlan de canhota faz o segundo gol, aí desmancha o Bahia, né? E o Grêmio constrói uma importante vitória. Tá lá já no meio da tabela, dá uma respirada, uma aliviada, mas é bom lembrar que o Grêmio tem um jogo a menos do que os demais.
Também nessa quinta-feira o clássico paulista, o derby na Neoquímica Arena e vitória do Palmeiras, vitória tranquila, 2-0. Eu analisei esse jogo aqui no canal, você pode conferir a análise mais detalhada, mas foi um nó tático do Vanderlei Luxemburgo sobre o Thiago Nunes. Teve a expulsão do Fagner, teve que coloca a mão na bola impedindo um gol do Lucas Lima, vejam só, o Leandro Voaden expulsa o Fagner, marca o pênalti, o Luiz Adriano faz o gol e a partir dali, claro, né, o Corinthians com um gol contra, jogando em casa e um a menos entre os jogadores, né? Claro que a coisa dificulta um pouco mais. E aí o Palmeiras consegue utilizar os seus recursos, coloca o Gabriel Veron no segundo tempo, o Veron entra e já faz um gol, tá iluminado esse garoto do Palmeiras. Vitória que poderia até ter sido mais elástica, porque novamente, apesar da expulsão, apesar de ter um jogador a menos boa parte do jogo, foi mais um jogo horroroso do time do Thiago Nunes. Ele colocou o Ramiro mais por dentro, o Otero começou a partida, até meteu uma bola na trave, mas não foi o suficiente para agradar. Teve protesto da torcida pedindo a saída do técnico depois do jogo. A informação é que ele deve continuar, o André Sanches já disse que nem com uma pressão insuportável vai trocar de treinador, ele realmente não tem esse hábito, mas é óbvio que a pressão vai aumentar a partir de agora, o Timão está mergulhado aí numa crise, até porque os resultados não aparecendo, a situação vai ficando mais complicada no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, por outro lado, né, tá invicto ainda no campeonato, se mantém nas primeiras posições e é sempre bom bater o rival, especialmente na casa adversária, né? Então os palmeirenses estão felizes da vida com essa vitória sobre o Corinthians no derby. E o Vasco recebeu o Atlético Goianiense em São Januário, saiu na frente com o Cano, Herman Cano, sempre ele, o argentino, né? Sexto gol dele no Brasileiro, 15 já na temporada, mas o Atlético Goianiense do Wagner Mancini estava fazendo um ótimo jogo. E aí conseguiu forças para virar o placar através do Renato Kaiser, centroavantaço, 2 gols de cabeça, vira o jogo para o Atlético. O jogo foi bem movimentado, o Fernando Miguel fez ótimas defesas, né? No primeiro tempo ainda o Janderson teve a chance para encobrir ele salvou. Depois em outros chutes o Fernando Miguel foi muito importante. E aí no finalzinho, cara, o Jean, goleiro do Dragão, fecha o gol, faz defesas assim fundamentais, 2 em sequência e tem um gol anulado do Cano em que ele acaba carregando com o braço a bola, faz um golaço realmente, né? Ele tira 2 marcadores, chuta de perna esquerda, mas ele carregou com o braço, não pode, né? Bate na mão do atacante, tem que anular, é regra. E aí nos acréscimos já o Vasco poderia ter empatado, mas a vitória acabou nas mãos do Atlético e para mim foi justa pelo que o Atlético produziu. E com essa vitória, o Atlético deixou a zona do rebaixamento, para vocês terem uma ideia do equilíbrio que está ali também na parte de baixo da tabela e como essa vitória foi importante. O Vasco, mesmo que tenha caído, ainda é sexto, se mantém nas primeiras colocações do campeonato. Um dos grandes jogos da rodada foi Santos e Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Cuca versus Jorge Sampaoli, Sampaoli voltando à Vila. Eu analisei esse jogo com calma aqui no canal também, você pode conferir a análise mais detalhada, mas foi muito interessante ver esse duelo. Claro que tem um ingrediente com 15 minutos, a expulsão do goleiro Rafael, até pela entrada do Vitor, né? O veterano, experiente Vitor, que entra muito mal, de cara já toma um frango do Arthur Gomes. Depois o Galo tem forças para empatar, porque o Sampaoli joga o time para frente, né? E ele estava sendo muito incisivo ainda numa falha do Jobson. O Cuca estava cheio de desfalques, improvisou o Jobson na defesa junto com o garoto Alex, não tinha o Lucas Veríssimo, não tinha o Luan Pérez, não tinha o Alisson que joga improvisado ali também e outros desfalques que ele tinha e mesmo assim ele conseguiu uma vitória importante por 3-1, destaque absoluto Marinho, né? 2 gols, impressionante o que está jogando, é um dos caras desse Campeonato Brasileiro. O Galo que poderia ter terminado, né, a rodada, ou pelo menos se aproximado, poderia ter dormido da quarta para a quinta na liderança, terminou na 5ª colocação com essa derrota. E o Santos ainda se mantém ali, e no grande trabalho que faz o Cuca, eu sou muito fã do Cuca, desse treinador. No Morumbi, São Paulo e Bragantino, e olha, o São Paulo poderia ter terminado a rodada com a mesma pontuação do líder internacional, mas tropeçou e pelos critérios hoje é 3º colocado. Mas sabe o que poderia ter sido pior? Porque o Bragantino perdeu 2 penalidades, não foi nem que o Volpi fez defesas não, o Claudinho chutou para fora e depois o Arthur chutou na trave. O Arthur fez um bom jogo, inclusive deu assistência para o gol do Bragantino, o gol do Raul. O Luciano, que cometeu a penalidade, né, colocando a mão na bola, tomou a bronca do Fernando Diniz, foi lá e empatou. Ele que fez o gol de empate, ele que está numa fase artilheira aí, já tem
4 gols em 7 jogos pelo São Paulo, chegou chegando. Dá pra gente dizer hoje que ele é o melhor jogador do time. Mas o São Paulo, mais uma vez, foi muito irregular, muito inconstante. E precisa de mais regularidade, até porque tá ali, né, na ponta da tabela, disputando as primeiras colocações. Foi frustrante por um lado, mas a verdade é que poderia ter sido pior. Por outro lado, o Bragantino tá na zona do rebaixamento e com a vitória poderia sair da zona. Desperdiçou 2 penalidades, acabou ficando lá na penúltima colocação. No estádio da Serrinha, um jogo maluco, 3-3 entre Goiás e Coritiba. O Coritiba, o Coxa, abriu 2-0. Aí o Goiás virou para 3-2. Esse terceiro gol foi um gol contra do zagueiro Sabino. E o Coxa empata como? De pênalti com o zagueiro Sabino. Um duelo de 2 equipes que estão disputando as últimas posições da tabela e que hoje estão na zona do rebaixamento. No Castelão, duelo de nordestinos entre Fortaleza e Sport, os 2 leões, Leão do Pici com Leão da Ilha. O Fortaleza do Rogério Ceni levou a melhor, 1-0, gol de Wellington Paulista, o WP9, ainda tem lenha para queimar, 10º gol dele na temporada, 98 gols ele já marcou na era dos pontos corridos. É o 6º maior artilheiro de campeonatos brasileiros com esse formato desde 2013. Impressionante, né? Marcou de pênalti, aquele pênalti que ele faz uma dança praticamente, né? Mas o Fortaleza foi melhor na partida e com isso o Leão do Pici voltou a vencer depois de 2 derrotas consecutivas. Por outro lado, o Sport estava em ascensão com o Jair Ventura, né? Vinha de 2 vitórias e acabou sendo travado por ali. Os 2 ali estão na metade da tabela e ainda tem muito para fazer nesse campeonato. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo ficaram no 1-1. Os gols acabaram saindo na segunda etapa, mais para o finalzinho. No primeiro tempo, o Botafogo fez um gol com o Bruno Nazário em impedimento, corretamente anulado pelo VAR. E aí depois o Vitor Luiz faz um gol de pênalti, abre o placar e o Ravanelli acaba empatando a partida para o Furacão. O Furacão teve outras oportunidades, como num pênalti do Nicão, que ele isolou, chutou para fora, acabou desperdiçando e depois o Giovânio botou uma bola na trave. Essas 2 equipes também estão disputando para sair ali da zona do rebaixamento. O Furacão entrou, é o primeiro da zona e o Botafogo é o primeiro fora da zona. Complicado, hein? E no Maracanã, o Flamengo venceu o clássico sobre o Fluminense, 2-1, mas poderia ter vencido por muito mais. Foi um jogo daqueles que a gente está acostumado ou tem se acostumado a ver do Flamengo. Impressionante como o Flamengo não só está chegando em resultados na tabela de classificação, já é o vice-líder depois de 4 vitórias consecutivas, como está chegando mostrando aquele futebol envolvente com todo o elenco qualificado que tem, a ponto de imaginarmos aí que vai ser difícil para as outras equipes. O Flamengo ainda é candidataço a vencer todos os títulos que vai disputar. Não foi por um determinado momento, porque a gente não sabia o que ia acontecer. O Jorge Jesus saiu, o grupo sentiu muito, chega um novo treinador com um novo trabalho, novas ideias, ele começou a fazer muitos testes no começo, ele ainda tem feito rodízio, tem implementado a sua filosofia, às vezes não cria uma boa relação com determinados jogadores, a gente sabe que o Gabigol é meio estrela, né? Saiu reclamando no último jogo contra o Fortaleza que ele começou no banco, eu também acho que ele tem que ser titular, né? Embora o reserva seja o Pedro, que também está numa fase ótima, dá para jogar com os 2? Dá, mas o treinador está fazendo os seus testes. Hoje, por exemplo, ele colocou o Thiago Maia, que jogou um partidaço, só que aí você tem o William Arão no banco, que também é um dos titulares absolutos desse time. O Thiago Maia junto com o Gerson, óbvio que vai funcionar, e aí depois 3 meias. Né, sem aquele atacante de velocidade que ele vinha utilizando, como o Michael, como muitas vezes o Vitinho, como o Lincoln, que também entrou contra o Botafogo. Ele tem opções. Ele jogou com o Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro, com o Gabigol lá na frente. E acabou amassando desde os primeiros minutos. O Felipe Luiz fez o primeiro, numa rebatida do Muriel. Numa outra rebatida do Muriel, o Gabigol fez o segundo. O Gabigol chegou ao 5º gol dele no campeonato. O cara que é artilheiro dos últimos campeonatos, Copa do Brasil, pelo Santos, pelo Flamengo, vai brigar de novo pela artilharia porque é o homem-gol, né? O Gabigol, a gente sabe, não tem esse apelido à toa. E o Flamengo, o que mais me surpreendeu foi isso, né? Não foi a vitória, porque o Digão ainda descontou lá no final, mas foi o jeito de jogar. É um jogo mais posicional, em que cada um sabe a sua função, em que a bola corre, em que cada um sabe
mais ou menos o que precisa fazer, com troca de passes, com chegada na frente, com 5, 6 jogadores dentro da área cada vez que o time ataca, com o Everton Ribeiro jogando muito, com a Arrascaeta voltando a jogar muita bola também, com opções que vão entrando e não vão mudando o nível do time, como o Thiago Maia, o Gerson, o Arão. É impressionante, impressionante o elenco que tem o Flamengo, e é por isso tudo, e com um trabalho que está começando e já começando a mostrar resultado, que a gente fala que o Flamengo, quando chega para ficar. O Inter acaba de olhar pelo retrovisor e ver um adversário complicado, né? Porque tem equipes que a gente sabe que vão chegar lá na ponta que daqui a pouco vão tropeçar. O Flamengo vai tropeçar muito pouco, imagino eu, se mantiver essa toada aí, quarta vitória consecutiva. Mengão chegando, hein? Segura em busca do bicampeonato. Vamos conferir a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha aí, o Internacional é líder com 20 pontos e aí na sequência Flamengo e São Paulo tem 17. Pelos critérios, o rubro-negro é o vice-líder. O Palmeiras, que venceu o Corinthians, tem 16, é o 4. Esses 4 fecham o G4. Aí temos o Atlético Mineiro com 15, caindo posições, né? Poderia ter subido, mas perdeu para o Santos. E o Vasco se mantendo ali no G6, que também classifica para a Libertadores. Aí na sequência o Santos é o 7º, o Fortaleza, o Fluminense e o Grêmio tem 11 pontos. O 11º é o Sport com 10, Ceará a mesma pontuação, 12º. Aí vem Corinthians, Atlético Goianiense e Bahia e Botafogo com 9 pontos e vem a zona do rebaixamento. Para vocês verem como tá tudo embolado. O Atlético Paranaense tem 8, Coritiba também tem 8, Bragantino 7, o Goiás é o lanterninha com 5 pontos ganhos. E o cara da rodada, hein? Tivemos alguns candidatos. O Marinho fez 2 gols na vitória do Peixe sobre o Galo. O Renato Kaiser, 2 gols também na virada do Atlético Goianiense sobre o Vasco. O Thiago Galhardo, 2 gols ajudando o líder internacional contra o Ceará. E os artilheiros aí marcando. O Cano marcou, o Luiz Adriano, o Gabigol, o Luciano. E aí, quem para vocês é o cara dessa 9ª rodada? Eu vou ficar com o Marinho. Até para dar valor aí o que esse cara tá fazendo no Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola, tem limitações no time do Santos, se destacando mais do que o Soteldo em relação ao ano passado, e para mim ele é o cara da 9ª rodada. E para você, comenta aqui embaixo o que você tá achando do seu time, onde seu time vai chegar, o que você achou dessa rodada, quais foram os destaques, quero te ouvir. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!